Fala galera! Eu vou precisar substituir esse potenciômetro. Ele está com a haste quebrada, né? O potenciômetro já está danificado aqui nesse equipamento. Então eu pensei em fazer para vocês um vídeo sobre soldagem eletrônica, apresentando algumas dicas, né, de como realizar a soldagem aqui de forma correta, pelo menos nessa condição aqui de fiação componente ou fio a fio, né, que é mais ou menos aquilo que vamos trabalhar, né, soldando direto os fios, né, nos leads aqui do componente. Mas você pode aplicar essas mesmas técnicas, né, em soldagem de componentes normais, né, que não sejam aqueles SMD. Então, fiquem aí ligados. Bem, primeiramente eu queria apresentar para vocês alguns ferros de solda que eu tenho, né, algumas diferenças, principalmente no bico, né, do ferro de solda. Então vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o primeiro, né, que eu tenho, né, que é um bico cônico. Ele já está até quase partindo aqui o bico, eu preciso trocar. Né, para quem não sabe, esses bicos aqui de ferro de solda vendem separadamente também. E esse daqui é para tipo placa de circuito impresso. Se você vai soldar um componente numa placa de circuito impresso, então esses bicos aqui cônicos mais pontiagudos são mais ideais para esse serviço de soldagem, né, de componentes em placas de circuito impresso. Eu tenho um aqui, acho que de maior potência, que ele está um pouco melhor. Esse primeiro aqui é um ferro de solda aqui de 25 watts, né, esse ferro de solda aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não sei se vai pegar, mas é um de 25 watts, né, então ele é mais recomendado realmente para placas de circuito impresso, não precisa de mais potência do que isso, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui de 60 watts, né? Vocês podem ver aqui que o bico está em melhores condições, que eu uso pouco, né? Então são bicos mais indicados para soldagens, né, de placa de circuito impresso e componentes, né, dessas placas, né, componentes com leads até SMD. Eu tenho mais um aqui, né, que é um bico mais achatado. Vocês podem ver que parece até uma chave de fenda, né? É um bico mais achatado, ele é achatado inclusive dos dois lados, né? Então esse aqui, se eu conseguir chegar mais próximo, ele vai focar. Esse aqui é mais indicado para soldagem fio a fio. Se você está querendo unir dois fios, esse aqui é o mais indicado, né? É um bico mais chato, né? Então esse aqui é bastante indicado para soldagens fio a fio. Para soldar fios pequenos, né, você não precisa de altas potências, então mais uma vez estou utilizando aqui um ferro de 25 watts. Esse aqui vocês já podem ver que é um bico diferente, né, é um bico flat, então esse aqui é para partes SMD. Se você quiser soldar, né, por exemplo, componentes, circuitos SMD, né, principalmente circuitos integrados SMD, né, aqueles packages QFP, que você tem leads bastante pequenos e juntos. Então esse daqui é o mais indicado, né, que você pode passar o fluxo, né, de solda e vir soldando de forma linear. Então você vai utilizar esse aqui, que é um bico mais flat. Esse aqui hoje nós não vamos utilizar, que não é o caso, mas só para vocês saberem que existe. E também esse aqui é muito útil, eu acho interessante, né, que vocês consigam comprar. Não é propriamente, né, um ferro de solda, ele é um sugador de solda, daqueles normais, mas ele tem embutido nele um ferro de solda. Ou seja, você consegue fazer a dessoldagem a partir do próprio sugador. Então você não precisa ficar fazendo aqueles malabarismos de tirar o ferro de solda, colocar o sugador, né? Então esse equipamento aqui, esse ferro de solda com o sugador de solda junto, é muito bom. Isso aqui é uma dica bastante importante, se vocês puderem adquirir.
né? Tem estações de solda também, né? Que tem já o sugador de solda aquecido, vamos colocar assim dessa forma, já integrado. Esse aqui eu comprei separado. Não me lembro se eu comprei na época no AliExpress, mas vocês já devem achar aí no Mercado Livre. É só vocês procurarem. Esse aqui assim, é uma mão na roda. Quem puder adquirir, né, é bastante útil. E o outro que eu já falei, né, é um ferro de solda de maior potência. Esse aqui nós temos um ferro de solda de 60 watts. Né? É muito útil também que vocês tenham um ferro de solda de maior potência, porque vocês podem soldar algo que exija uma potência um pouco mais elevada, fio um pouco mais grosso. Então é interessante que você também tenha um ferro de solda de maior potência. Eu tenho também aqui, essa aqui é difícil até encontrar, quem tenha, quem use, é uma pistola de solda, essa aqui de 100 watts da Tramontina. Então essa daqui é quando você precisa ainda de uma potência bem maior, quando você quer soldar, por exemplo, algum fio numa área, numa superfície, né, que é condutora, então você não vai conseguir soldar com ferro de solda normal. Você vai ter que apelar, né, para uma pistola de solda. A pistola de solda é mais difícil de encontrar, mas deve achar no Mercado Livre. Então, quando vocês já tiverem com todos os ferros de solda já comprados, aí você junta o dinheirinho, compra uma pistola de solda que pode ser que vocês usem. Ou então, quando precisar de maior potência, já sabe onde que recorrer. Né? Vai ser uma pistola de solda. Mais uma coisa importante, né, que vocês devem ter, né, é o próprio suporte para o ferro de solda com uma esponjinha aqui de limpeza. Lembrando que essa esponja ela deve estar umedecida, né? Você não pode trabalhar com ela seca, até para o ferro de solda não colar aqui, então não adianta. Então a esponja deve estar umedecida. Ah, não quero trabalhar com a esponja umedecida, não quero dar choque térmico no bico do ferro para não degradar, etc. Tudo bem, existe uma outra alternativa, né? Que é esse compartimento aqui de limpeza, né? Que ele já vem aqui com tipo um bombril, né? Uma palha de aço aqui, só que ela mais resistente, né? Que o próprio bombril, uma palha de aço aqui interna, e você pode utilizar para a limpeza do bico do seu ferro sem nenhum problema, e não é necessário água. Então você pode assim escolher qualquer um, né, aqui dos dois, né, ou utilizar esse suporte aqui de limpeza com palha de aço ou a própria esponjinha aqui com água. Né? Lembrando que é necessário o suporte do ferro. Não trabalhe sem o suporte do ferro porque o risco de acidente é alto. Então pode escolher qualquer um dos dois aqui. Mais uma dica também, esse rolinho aqui de solda, né, ajuda bastante, você deixa, né, a sua mão livre, então segurar o rolo aqui com a mão enquanto solda é algo que é chato. Então esse rolinho aqui você pode deixar ele mais distante, né, enquanto você vai puxando a solda e vai fazendo o trabalho. É bastante interessante. Se você conseguir, né, arrumar aqui esse suporte aqui, né, para o rolinho de solda, é muito bom também esse investimento. Tem alguns que tem mais de um aqui, você tem posições para colocar dois, e você pode colocar também fio que você usa e reparo. Então, esse suportezinho aqui para o rolinho de solda, se você achar também é interessante adquirir. É mais uma dica prática. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Afinal de contas, qual é a técnica? Inclusive, eu já vi até em canal gringo, né, canal gringo de expressão, o pessoal soldando e soldando errado. Né? Então, eu vou te falar aqui o que primeiramente você não deve fazer. Percebam que eu troquei aqui o bico, né, do ferro de solda, então se o seu ferro de solda estiver com um bico ruim, não jogue fora, é só trocar o bico, vende separadamente. O que você não pode fazer? Né? Primeiro erro é entrar tudo junto. Entrar ferro, ferro, solda e você entra tudo junto. O ferro do jeito que está aqui, sem nada, né, você entra tudo junto. É o primeiro erro. Segundo erro qual é? É a pessoa colocar o ferro sobre o componente que quer soldar,
vamos aqui porque é pequeno, e colocar a solda no ferro. Também está errado você tentar soldar o componente de tabela, né? Você tentar derreter a solda no ferro para que a solda do ferro derretido chegue até o componente. É errado isso aqui também. Então, você não pode entrar com ele todo junto, né? Assim do jeito que está limpinho, né? Todo junto. E também você não pode encostar aqui e entrar com a solda no ferro para que o componente seja soldado de tabela, né? É errado também. Então, qual é o correto, né? Aqui, logicamente, que está frio, né? O ferro de solda. Soltou aqui por enquanto por demonstração, que é mais fácil aqui. Você vai derreter um pouquinho de solda no ferro para dar o contato térmico, então fica uma bolinha no ferro. Depois, com essa bolinha no ferro, você acomoda ela no lid do componente, né, que isso vai dar o contato térmico no componente, né, e vai fazer o calor do ferro passar para o componente. Uma vez o componente aquecido, você vai soldar, você vai derreter a solda no lid do componente, no próprio componente. Então, esse é a forma correta de fazer, né, a soldagem. E a mesma forma que você vai usar, né, você vai estanhar o componente e também depois você vai estanhar o fio da mesma forma. Qual é outra coisa que o pessoal faz errado também? Uma vez, né, o fio estanhado e o componente estanhado, deixa eu só esticar aqui esse fio. Uma vez o fio estanhado e o componente estanhado, a pessoa, na hora de juntar, ele quer colocar mais solda e acaba a mão. Você está segurando o fio com uma mão, o ferro de solda com outra, aí quer colocar a solda com a boca, não vai dar, acaba a mão. Não precisa. Você já tem uma quantidade de solda aqui, que você já estanhou, já depositou, e você já tem uma quantidade de solda aqui no fio que já está estanhado. É só você unir os dois e colocar o ferro de solda em cima e realizar a fusão. Não precisa colocar mais solda. Estanhou aqui, acabou, não precisa mais solda, só você colocar aqui e fazer a fusão. E o ferro e o componente vai estar soldado, né? Então, lembrando dessas dicas, né, você vai fazer uma soldagem assim excelente, né, que não vai soltar. Questão aqui de pasta, né, pasta de soldagem. Não precisa nesse caso aqui. Né, você não precisa mergulhar o fio em pasta de soldagem, o fio é muito fino. Então vai dar uma boa aderência à solda. Não precisa, nesse caso, pasta de solda. Né? Se for PCB, SMD, é outra técnica. Aí você vai ter que passar um fluido de solda mais ideal para... Eu vou mostrar aqui daqui a pouco para a parte de SMD. Mas aqui, quando é fio com lead de componente, até componente resistor, né, que tem lead, aquelas perninhas, você não precisa passar pasta de solda nem nada disso, não é necessário. É só utilizar essas técnicas aqui que eu falei para vocês. A nível de curiosidade, né, fluido de solda para componentes SMD, você pode utilizar isso aqui, da marca Antec, né, Made in USA. Ele é garantido a qualidade aqui pela própria Antec. Né, o part number dele é esse aqui, NC559ASM. Né, ele é um fluido de solda para técnicas de componentes SMD, principalmente circuito integrado SMD, né, que os pads são muito juntos. Então isso aqui vai ajudar muito, né, a solda ela não ir de um pad para o outro. Né? Você vai passar antes de realizar a técnica de soldagem SMD. No nosso caso, novamente repito, não precisa você gastar, né, com um fluido desse aqui de maior qualidade, que é caro, né, para realizar esse tipo de soldagem. Mas já fica a dica aí, caso seja necessário, Antec. Esse part number aqui vocês podem comprar. É um fluido de solda para componente SMD de boa qualidade. Eu já ia começar aqui para realizar soldagem e eu me lembrei de mais uma importante dica. Então, se você está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Essa dica aqui também vale ouro.
né, eu carrego ela durante muitos anos, né? Então, a dica é a seguinte: ferro de solda para um lado, ponteira do osciloscópio para o outro, né? Ponteira do osciloscópio é uma coisa cara, então não vale a pena você acidentar a ponteira por causa de um ferro de solda mal colocado. Então já sabe, ligou o ferro de solda para um lado, ponteira do osciloscópio para o outro. Então mais uma dica aí para vocês: não queime as suas ponteiras de osciloscópio, porque a sua carteira não vai gostar disso. Então, pessoal, temos aqui a finalização, né, da nossa solda. Pode ficar tranquilo, porque do jeito que está aqui, não vai soltar. É uma solda bastante firme e bastante forte. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.